Olá, boa noite, onde quer que tu estejas. Então, o meu nome é Ana Paula Ribeiro, eu sou terapeuta transpessoal, facilitadora de constelações familiares e estou aqui hoje para te apresentar uma live e vamos falar de medo. A live chama-se O Medo Não Te Está a Proteger. O medo está a decidir a tua vida. Sejam bem-vindos à medida que entram. E eu vou começando. A live vai ficar gravada, por isso depois podem assistir uma segunda vez. Ou podem ficar aqui comigo e terem a oportunidade de fazer perguntas, terem a oportunidade de interagir, terem a oportunidade também de porem as vossas questões, não é? Às vezes é tão importante nós olharmos para aquilo que são os nossos medos e ouvirmos perspectivas diferentes. Então é isto. Espero oferecer-vos perspectivas diferentes sobre esses medos que estão a impedir que vocês vivam uma vida em pleno. Então há medos que já não te protegem absolutamente de nada. Contudo, o medo, na sua origem, tem essa função de proteção. Mas, hoje em dia, em muitos de nós, e eu vejo por mim, vejo nos meus clientes, nos meus vizinhos, nos meus amigos, que o medo está a impedir as pessoas de viver. Então, se é esse o teu caso, se o medo te impede de viver, e eu vou aqui navegar ao longo de vários medos, porque a maior parte de nós, e eu inclusive, quando eu era mais nova, eu dizia, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada. E na verdade eu não tinha medo das coisas que a maior parte das pessoas tinham, mas eu tinha medos muito mais profundos. Mas eu já te conto sobre isto mais daqui a bocadinho. Então, a primeira coisa que eu vos trago aqui são perguntas. Por favor, questionem-se. Então, vou-vos dar aqui algumas indicações de perguntas que vocês podem ir fazendo a vocês mesmas e a vocês mesmos. Vou só aqui. Tenho aqui, acho que é a Virgínia. Olá, boa noite. Tudo bem? Um beijinho da Virgínia e do filhote dela, o Martim. Bem-vinda, Virgínia. Então, perguntas para vocês. Quem é que está a tomar conta da tua vida? Quem é que toma as decisões da tua vida? És tu? Ou é o teu medo? E isto é muito importante, porque às vezes a gente, que disparate, sou eu. Fica na live e vais ver que às vezes tu achas que és tu e não és. Bora lá. Então, durante toda a live, à medida que eu te for dando perspectivas sobre o medo, pergunta-te. Este meu medo, porque vais identificar, né? vais começar a identificar medos mais profundos. Este meu medo está a proteger-me ou está a prender-me? Está a proteger-me ou está a prender-me? Então, de uma forma geral, o medo nasce, é uma emoção que nasce para salvar vidas. Ele não nasce para decidir destinos. Percebeste bem? Porque o medo nasce para nos proteger. Por exemplo, se tu estiveres na estrada e vires um carro a vir na tua direção, é o medo de seres atropelada que te leva a sair da estrada. Então o medo nasce para te proteger. Outra situação. Quando tu vês um fogo, tu afastas-te. Não vais lá pôr a mão. Porquê? Porque sabes que queima. Então, novamente, é o medo que te protege de não fazeres dano ao teu corpo. Então, sem medo, tu provavelmente não tinhas sobrevivido. Nenhum de nós. Acho que desde a altura das cavernas que o medo é exatamente esse barómetro entre
a proteção e o dano. Então, qual é o problema? Ou seja, se o medo é tão bom que nos protege, então onde é que começa o problema? O problema começa aqui, no teu cérebro. Porquê? Porque o teu cérebro usa o mesmo sistema de proteção perante um leão, não é? Se tu vires um leão, tu vais ter uma reação, e essa reação que tu tens é a mesma quando tu estás a ter uma conversa difícil. Nunca tinhas pensado nisto. Ok, bora lá, vou-te explicar melhor. Então imagina que tens medo de dizer não à tua mãe, seja o que for. Então quando tu dizes não à tua mãe, todo o teu corpo reage como se estivesse a reagir perante o medo de estar frente a frente com um leão. Porquê? Porque os circuitos são semelhantes. Isto é explicar-te de alguma forma como é que o teu cérebro vai funcionando, está bem? Então, a forma como nós usamos o medo não é na sua origem, na sua função original. Então, o medo, de alguma forma, é um equívoco. É um equívoco que permanece dentro de ti quando não é iluminado pela clareza. Porque estares perante a tua mãe com receio de lhe dizeres não, com receio das consequências de lhe dizeres não, não é a mesma coisa, não tem o mesmo perigo que estar perante um leão. Mas o teu cérebro acha que sim. Então, de certeza que tu já te apanhaste a sentir isto. Pensa, quando tu pensas em medo, que sinónimos é que tu tens para medo? Vou-te dizer, a maior parte das vezes nós associamos cá dentro, nem sempre é de um lugar racional, mas nós associamos cá dentro medo a uma forma de segurança. E realmente é, eu disse-te no início, o medo protege-te. Então, se o medo te protege, é seguro acreditar no medo. Estás a ver como é que isto funciona? Então, se é seguro acreditar no medo, o que é que vai acontecer se tu te agarrares ao medo, se tu não soltares? O que vai acontecer é que tu nunca vais arriscar. Nunca vais sair da tua zona de conforto. Então, é muito importante que tu vejas esta live e consigas começar a compreender como é que o medo, como é que ele toma conta da tua vida, o que é que ele vai usar dentro de ti, para quê? Para tu poderes começar a alterar. Ok, então, o teu cérebro, ele não distingue muito bem uma ameaça física de uma ameaça emocional. Então, perante uma ameaça como ser rejeitada, ser criticada, ser abandonada, ser ridicularizada, perante este tipo de ameaças, o teu cérebro vai buscar os eventos do passado e vai transformá-los em realidade hoje. É importante que tu percebas, a maior parte das vezes, tu não estás a ter medo do que está a acontecer agora. Tu estás a ter medo porque algo aconteceu lá atrás. Bora lá, acompanha-me. Vou-te dar assim um exemplo para que tu possas compreender. Imagina, se eu estiver prestes a subir ao palco para dar uma palestra e estiver super confiante e de repente alguém passa por mim e diz: mas vai subir ao palco com essa roupa? Aquilo pode atingir um nervo cá dentro, daquelas feridas que eu tenho muito intensas dentro de mim, e pode tirar-me a confiança toda naquele momento. E pode até, se for muito, muito intenso, pode fazer com que eu adie a palestra.
Então isto é um exemplo de como é que um simples comentário de alguém é interpretado à luz do que está, dos medos que estão cá dentro. Não é real o medo naquele momento. Não é real que a pessoa estava a criticar-me. A pessoa fez uma observação. Então é importante que tu percebas isto. É como se, a partir da observação de vai entrar com essa roupa, eu começo a associar entrar, subir ao palco como uma coisa perigosa. Imaginem as associações que nós fazemos no nosso cérebro. É incrível. Estar realmente em perigo de vida é muito diferente disto. Mas ser rejeitada, ser criticada, ser ridicularizada, ser abandonada, são coisas que doem muito dentro de nós. Mas o teu cérebro não sabe isso. Ele não sabe a diferença entre uma coisa e outra. Porquê? Porque os circuitos são os mesmos, são semelhantes. Então, é como se cada vez que alguém te rejeita, tu realmente te sentes em perigo de vida. Já tinhas pensado nisto? É incrível. Só dar aqui voz. Olá, boa noite. S. Costa. A sensação de medo e de insegurança. Um comentário pode dar a sensação de medo e de insegurança. Exatamente. E atenção, não é o comentário em si, é a forma como eu recebo o comentário. Ok? Então, é importante este lugar. Então, aqui tu começas a perceber que o medo que tu sentes, na maior parte das vezes, atenção, sublinhado, na maior parte das vezes, ele não é real. É apenas algo que já aconteceu no passado. Então, não é o medo que te paralisa. É o facto de tu ainda não teres resolvido todos os outros medos da tua vida. Ou seja, se eu tivesse resolvido o medo de ser rejeitada, se eu tivesse resolvido o medo de ser ridicularizada, o medo de ser criticada, se eu tivesse resolvido esses medos, hoje eu não os teria. Então o comentário não teria tido impacto em mim. Então tomem atenção a isto. Era importante vocês olharem e perceberem que medos é que vocês têm. Que medos é que vocês têm? Este medo protege-me ou este medo está a prender-me? Ok? É importante isto. Bora lá. Eu tive uma fase complicada na minha relação e tive medo de que o meu namorado terminasse comigo. É normal? Claro que sim. Quando nós estamos numa relação e gostamos da outra pessoa, nós não queremos que termine, não é? E esses medos vêm. A questão é, eles assentam e alimentam-se de quê dentro de nós? Porque eles podem alimentar-se de... dar aqui outras ideias, está bem? Só para vocês se irem identificando. O medo pode se identificar de uma sensação que eu tenho interna de não ser suficiente, por exemplo. O medo pode se alimentar de algo que eu vi na relação dos meus pais, não é? Ou pode se alimentar de crenças ancestrais que eu trouxe da minha família. Então o medo, ele alimenta-se de várias coisas. A questão é sempre nós percebermos, este medo vem de onde? É real? A situação que está a acontecer aqui neste momento, o que eu sinto é adequado a esta situação? É porque nem sempre é. Aqui, voz à Virgínia. Bem-vinda, Liliana. Então, no curso, nós trabalhamos exatamente isto. Aprender a distinguir o que é um perigo real daquilo que é uma memória emocional. Então, muitas vezes tu estás a reagir a partir de uma memória emocional e não
não estás a adequar aquilo que sentes e a tua resposta ao contexto que estás a viver. Não sei se tu já tinhas pensado nisto, se já te aconteceu. Se quiseres partilha, está bem? Estás à vontade. De alguma forma, há muitos medos que são gerais, ou seja, homens e mulheres têm medos em comum. Contudo, pela educação, pela sociedade em que vivemos, existem medos que estão mais associados às mulheres. Isso não quer dizer que os homens não tenham, quer só dizer que as mulheres sentem-nos mais, de alguma forma. Não querendo discriminar ninguém, mas apresentando aqui esta justificação para aquilo que eu vou dizer a seguir, está bem? Que é, eu vou-vos dar indicação daqueles medos que são mais comuns nas mulheres. Os outros que eu falei há pouco, ser rejeitado, ser abandonado, criticado, ridicularizado, são gerais, são transversais a homens e mulheres. Estes, até mesmo pela minha experiência, tenho visto isso, e tem sido mais comum nas mulheres, não quer dizer que os homens não tenham, está bem? Medo de não ser suficiente. E quando tu sentes que tens medo de não ser suficiente, tu estás sempre a tentar e tentar mais e mais e mais e mais. Estudas mais, trabalhas mais, esforças-te mais, mas parece que nunca chega. Este também acho que é comum a homens e mulheres, vivido de forma diferente. Então, de onde vem esse medo de não ser suficiente? Posso-te dizer que ao longo destes vários anos de profissão, não é? Este medo de não ser suficiente tem-me vindo às mãos através de várias pessoas e ele vem com muitas causas diferentes. Então, é importante trazer isto porque eu tenho medo de não ser suficiente porque a minha mãe não esteve lá quando eu era pequena. Isso é insuficiente. E não é generalizado. Ou seja, cada pessoa tem uma história e cada história vai ter um determinado envolvimento que faz com que este medo de não ser suficiente venha ao de cima e ganhe mais protagonismo na vida da pessoa. Outro medo tem a ver com o medo de desiludir. E quando tu tens medo de desiludir, tu pegas e vais para aqueles lugares de dizer sempre sim, ser agradadora ou agradador, mas novamente mais comum nas mulheres, sinto eu. A questão é que é como se tu, para não desiludir os outros, te desiludes a ti próprio e a ti própria. Então, este medo também vai, de alguma forma, impactar a tua vida e às vezes até fazer com que tu tomes decisões que tu de outra forma não tomarias. A Jacir, minha querida, bem-vinda, diz que a maior parte dos meus medos não são de coisas reais, são medos antigos que vêm ao de cima quando eu menos espero. Exatamente. Ou seja, são medos que ainda não estão resolvidos dentro de nós, seja pelo que for. E são medos que... O medo ele é muito interessante, porque o medo ele não vive sozinho. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós temos medo de uma coisa, ele vai acumular vários medos. E quando um destes medos é ativado, parece que o grande também é ativado. Então é super interessante. Por exemplo, medo de não ser suficiente pode levar ao medo de desiludir. Medo de não ser suficiente pode levar ao medo de dizer que não. Ou seja, isto pode estar... É como se há um central e os outros se acumulam à volta. E cada vez que um dos outros é ativado por algo que
que nas relações com o outro, ou às vezes mesmo nos meus próprios pensamentos, quando eu preciso tomar uma decisão, eu vou para o passado para tentar tomar a decisão mais certa para o futuro. A verdade é que são os meus medos do passado que eu estou a ponderar para tomar uma decisão para o futuro. Isto tem lógica? Sim, porque eu posso usar o que aconteceu no passado para ter prudência e cautela para o futuro, mas se eu me agarro aos medos do passado e tomo as decisões baseadas nos medos do passado, eu estou a negar aquilo que eu evoluí entretanto. Porque eu não sou a mesma pessoa que viveu aquilo lá atrás. Eu já tenho outras ferramentas, eu já tenho outra forma de ver, eu já tenho outra consciência. Então eu já não sou aquela pessoa. E isto é importante porque nós muitas vezes tomamos decisões ignorando este passo que é: eu não sou a Ana Paula dos 30 anos. Eu não sou a Ana Paula dos 40 anos. Aquela tinha medo daquelas situações, mas entretanto eu fui evoluindo, eu fui trabalhando em mim, eu fui experienciando outras coisas. Então é muito importante que vocês tenham em atenção aquilo que é, o que é que vocês têm na base para as vossas decisões e que peso é que vocês dão àquilo que viveram lá atrás. A S. Costa diz: tenho medo de ser vista, da exposição, por medo de ser criticada e julgada. Exatamente. A Bruna diz: o medo condiciona-nos tanto. Sim, é verdade, Bruna. Então, medo de ser vista. Eu tenho reparado que muitas vezes os medos que as pessoas me trazem para trabalhar, eles têm causas não só na biografia da pessoa, como na história da ancestralidade. Mas já lá vou e já vos explico melhor, está bem? Se entretanto ficar alguma dúvida, vocês vão me perguntando. Então, tinha falado do medo de não ser suficiente, o medo de desiludir, o medo de perder o amor. Há bocado a Virgínia partilhou aqui connosco esse medo de perder o amor. Atenção, estes medos, eles não nascem quando eu tenho 10 anos ou 30 anos. Não, ele é desde pequeno. O medo de perder o amor da minha mãe, o medo de perder o amor do meu pai, o medo de perder o amor da minha família, dos meus amigos, e depois isto vai evoluindo, né? Então, o que é que acontece quando eu tenho medo de perder o amor? Se eu não me trabalhar, se eu não tiver atenção ao que está aqui em causa, eu posso ir para lugares de encolher-me. Eu posso ir para lugares de negar quem eu sou. Eu posso ir para lugares de me adaptar. E atenção, capacidade de adaptação é uma coisa ótima e maravilhosa, mas se esta capacidade de adaptação é usada para eu ser invisível, porque se eu tenho medo de ser vista, não é? Eu vou tornar-me invisível. Se eu tenho medo de perder o amor, eu vou anular em mim as coisas que o outro não gosta, que é para eu não perder o amor. Isto é tão complexo. Então, se ficar alguma dúvida, por favor, perguntem-me, está bem? Então, medo de ser vista também é um dos medos que está aqui mencionado, que eu tinha tomado nota. Porquê que alguém, vocês também já alguém falou aqui do medo de ser vista, eu vou aqui explorar mais um bocadinho. Porquê que alguém terá medo de ser vista? E há bocado quem partilhou falou de ser criticada e julgada. É importante de compreender exatamente nessa partilha que alguém fez há pouquinho, está bem? É importante perceber isto. Quando alguém me critica, não está a criticar a minha essência, está a criticar normalmente um comportamento meu, está a julgar um comportamento meu. Eu não sou
apenas e só o meu comportamento. E muitas vezes, desde pequenos, que nós ouvimos coisas como: não faças isso, agora tu és mau, fizeste isso, és mau. Ou não fizeste o que eu te mandei, agora já não gosto de ti. Nós ouvimos e dizemos muitas vezes isso às crianças. Então, cada vez que se diz isso, a pessoa fica com medo de perder o amor, pode ficar com medo de ser vista, porque se cada vez que eu sou vista é para me dizerem que eu fiz alguma coisa errada, mais vale eu ficar invisível. Então, a resposta vai estar sempre na forma como decorreu a vossa infância ou depois na parte do transgeracional. Já lá chego, está bem? Entretanto, podem ir partilhando se quiserem. Outro medo que as mulheres têm muito e que se calhar vocês não vão compreender este medo, ou a maior parte de nós racionalmente não compreende, que é o medo de ser feliz. Sim, existem pessoas que têm medo de ser feliz. Porquê é que isso acontece? De alguma forma, é como se eu sentisse que, imaginem, se na minha família não houve ninguém a ser feliz, as mulheres tinham sempre vidas duras, os homens eram sempre ausentes, o que fosse. É como se eu sentisse que eu vou destoar ao ser feliz. É como se, a partir do momento que eu for feliz, eu já não encaixo naquela família. Isto é muito profundo dentro de nós. Isto é uma situação. Outra situação que pode ter acontecido no teu sistema familiar é terem havido muitas mulheres que, ao brilharem, mulheres ou homens, que ao brilharem, ao serem vistas, ao mostrarem o seu potencial, seja em que área for, de alguma forma fizeram sofrer alguém. E isto vai ficar como uma tatuagem transgeracional. O que quer dizer que nós ficamos com uma sensação interna que não sabemos explicar, mas realmente sentimos. De certeza que já te aconteceu. Essa sensação de: mas que coisa, mas porquê é que eu sinto isto? Nunca passei por nada disto. Não passaste tu, mas passou alguém do teu sistema familiar. Então, há pouco falávamos dos medos irracionais. Então, porquê é que nós temos certos medos irracionais? Vou só dar aqui voz. Virgínia, eu tive muito medo de iniciar uma relação com uma irmã, tinha medo que corresse mal. Claro, depende muito daquilo que nós passamos, né? Imagina, se eu tive sempre relações que não correram bem, eu vou ter algum receio, claro, em voltar a ter uma relação, mas eu preciso começar a relativizar e a racionalizar, que é: ok, tu não és a mesma pessoa lá atrás. Se calhar lá atrás tu eras mais infantil, agora já és mais adulta, e como estás nesse lugar, então tu vais atrair um homem indiferente. Então, este lugar em que eu começo a falar comigo própria e a dizer o que é que eu já fiz desde lá atrás e porque é que eu mereço uma coisa diferente. Eu posso ir acalmando estes medos que, não sendo reais, tomam conta de mim, não é? Então, o racional serve muito para acalmar os medos. E falando nisto, tu já reparaste de certeza quando uma coisa que não faz sentido nenhum, um medo que não faz sentido nenhum, mas mesmo assim o teu corpo entra em pânico. Era isso que a gente estava a falar, né? Ou seja, não tem sentido nenhum eu estar com medo, sei lá, de entrar dentro de água na praia. Eu adoro a água, mas porquê é que eu sinto medo? É inexplicável, não é? Então, o que acontece é que o nosso corpo tem memórias emocionais
da nossa biografia e também da biografia dos nossos antepassados. Então o nosso corpo, ele reage a essas memórias, tanto da nossa história como da história do sistema familiar. Então, se tu perceberes bem e olhares para o medo, e vamos aqui desmembrar aqui o medo. O medo é uma construção emocional que é baseada em quê? Nas experiências que tu viveste, nos ensinamentos que te foram dados, e muitas vezes estes ensinamentos eram equivocados. Eu lembro-me perfeitamente, às vezes, das vezes que eu vejo as pessoas a falar com as crianças, a dizer, olha, não faças isso que o papão vem aí. É um medo equivocado, ou seja, a criança fica cheia de medo ou chora, nem sabe o que é isso, do medo do papão, mas fica com medo. Então são medos equivocados. Então o medo é uma construção emocional baseada em experiências que tu já viveste, nestes medos, nestes ensinamentos equivocados e também nas repetições inconscientes. Ou seja, tu repetes determinadas coisas da tua própria vida e da vida dos teus antepassados. Por exemplo, dar-te assim alguns exemplos para ser mais claro para ti e para tu perceberes até que ponto é que nós podemos repetir. Com licença. Então, imagina que no teu sistema familiar houve falências repetidas, ou seja, várias gerações, várias pessoas entraram em falência. O que é que acontece quando tu pertences a esta família? Podes ter uma sensação interna de que o dinheiro é perigoso. Se 3, 4, 5 pessoas na minha família tinham muito dinheiro e entraram em falência, esta aprendizagem pode vir distorcida para o dinheiro é perigoso. Se na tua família houve muitas situações de abandono, talvez aqui o perigo seja amar, então tu impedes-te de amar. Então tu tens medo de começar uma relação amorosa ou tu tens medo de amar alguém porque pode ser perigoso, porque podes ser abandonada. Percebem como a nossa cabeça dá aqui umas voltas e voltas e voltas? Imagina-se que no teu sistema familiar, por exemplo, há exclusões. Talvez essas pessoas que foram excluídas foram porque eram diferentes, ou seja, de alguma forma, por algum motivo, não se encaixavam. Então, tu podes sentir que ser diferente é sinónimo de perigo. Então, tu tens medo de ser diferente. Isto é incrível quando nós começamos a mergulhar dentro disto. Então, se à medida que eu vou falando, tu vais identificando medos na tua vida, vai sempre perguntando, este medo protege-me ou este medo prende-me? Este medo protege-me ou este medo prende-me? Este medo é real ou irracional? É muito importante que vais olhando e percebendo. Então, daquilo que eu fui-te explicando, tu percebes que o medo, ele raramente olha para o futuro. O medo não olha para o futuro. Ele normalmente está a tentar impedir que o passado se repita. Só que ele não tem mais informações senão aquelas do passado. Então, como é que tu podes tomar uma decisão baseada no medo que tenha uma boa base para teres um futuro melhor? Eu não sei se tu já alguma vez tinhas de perguntar sobre estas coisas, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. À medida que eu me fui perguntando, e que hoje em dia às vezes me vou perguntando estas coisas, eu aprofundo-me mais dentro de mim e vou começando a viver a vida com mais consciência. Ok? Vou agora explicar-te um pouquinho isto que é o medo
o medo como uma lealdade, ou seja, aquele medo que te mantém fiel ao teu sistema familiar. E se tudo aquilo que tu chamas medo fosse apenas baseado num único medo? Ou seja, como se, sabe assim, a pirâmide. A pirâmide tem uma base e a partir dela tu sobes os degraus. E se na base estivesse o medo de eu não pertencer? Lembrem-se, se eu não pertencer, a sensação interna, a percepção interna é eu não vou sobreviver. Porque ainda temos, dentro da nossa cabeça, ainda temos os resquícios lá atrás do tempo das cavernas. Então, este lugar em que eu sinto que se eu fizer algo fora do sistema familiar, fora do que eles defendem, ou se eu for diferente, eu vou deixar de pertencer. Pode ser a base de muitos medos. Fica só atento a isto, está bem? Então, na consciência sistémica, muitas vezes nós vemos coisas como, por exemplo, uma filha que não vive plenamente a sua vida porque, coitada da mãe, se sacrificou a vida toda para que ela tivesse tudo e mais alguma coisa. Sim, isso acontece. Ou uma pessoa que não ganha mais dinheiro, ou que não ama, não tem mais amor na sua vida, ou que não é mais feliz porque o corpo dela, lembra-se, a memória está no corpo, o corpo dela acredita, as memórias dizem-lhe que ultrapassar alguém do teu sistema familiar vai impedir-te de pertencer. Logo, tu vais ficar sozinha. Isto é muito intenso dentro de nós, muito intenso. E são camadas muito profundas e muitas vezes nós não vamos tão profundo, nós ficamos muito nos medos superficiais. Tenho medo disto, ou tenho medo... Aprofundem-se nos medos. Porque vocês vão descobrir outras camadas para quê? Para serem livres. Nós podemos começar a ser mais livres. Não totalmente, mas mais livres. Então, quando tu identificas um medo e dizes, e a resposta é sim, este medo está a proteger-me, a minha pergunta é, protege-te a ti ou está a proteger algo que tu herdaste do teu sistema familiar? É importante que tu respondas a isso. Dar aqui voz. E a Virgínia diz, um medo muito recente que eu tive foi o trabalho de parto do meu filho. Rebentaram as águas em casa e fiquei com medo do parto, mas felizmente correu tudo bem. É normal, não é? É uma coisa que a gente nunca fez. Faz parte deste lugar do medo desconhecido também, mas depois pode ter muitas conotações dentro do nosso sistema familiar. Se lá atrás a nossa avó quase que morreu num parto, isso é uma memória que habita o nosso corpo. Então, nessa altura, parece que abre uma caixinha. Então, lembrem-se sempre, a vida é simples, mas ela é complexa. Não é complicada, ela é complexa. Dar aqui voz também a S. Costa. Eu sinto que tenho medo de experiências do sistema familiar. Sinto que tenho medo de experiências do sistema familiar. Experiências do sistema familiar. Se quiseres me explicar melhor, tenho sempre medo que estejam a olhar para mim. A Bruna diz que tem medo que estejam a olhar. Ou seja, tem medo de ser o centro das atenções. É isso, Bruna? Pergunto se é isso, está bem? Pergunto-se se, como era no seu sistema familiar, ou como era quando era pequena, quando era o centro das atenções. E
se calhar vai conseguir compreender melhor. Então, a S. Costa diz que tem medo de acontecimentos que ocorreram no sistema familiar, mas tem medo que ocorram na sua vida? É isso? Ou seja, que repita esse padrão? Não gostava de ser o centro das atenções. Pois, Bruna, então, se eu não gostava de ser o centro das atenções, eu não gosto que olhem para mim, não é? Então, aqui é sempre perceber assim, mas o que é que cá dentro está em causa? Porque pode, por exemplo, ser vergonha. Não é? Eu fiz há pouco tempo uma live sobre a vergonha, e vocês podem ir lá ver, está no meu perfil, está bem? Então, observem isto. É ir mais profundamente. Mas porquê que eu, quando era pequena, não gostava de ser o centro das atenções? Porque se vocês virem, na sua essência, as crianças gostam de ser o centro das atenções, porque elas gostam de mostrar-se quem elas são, o que é que elas conseguem fazer. Então, isto é o, entre aspas, normal nas crianças. O que foge daqui já não é tão normal. Então, observar isso e tentar perceber. Então, a Virginia diz que ficou com medo do parto porque engordou 30 quilos e não sabia o que poderia acontecer a mim ou ao meu filho. Ah, ok. Pronto, são determinados medos que acontecem, sim. Sim, da repetição de alguns. S. Costa, é assim, nós podemos ter medo de que determinado acontecimento do nosso sistema familiar se repita na nossa vida. A minha questão é, quando eu estou a vibrar no medo, é como se todo o meu ser vibra no medo de determinada coisa. O que é que acha que vai acontecer? A probabilidade de atrair isso é muito grande. Então, os acontecimentos lá atrás do nosso sistema familiar, e às vezes são acontecimentos assim mais cabeludos, não é? E que a gente acha, ai meu Deus, espero que nunca me aconteça. Uma coisa é eu olhar e dizer, eu não, espero que nunca me aconteça. Outra coisa é eu continuar a vibrar no meio, ai meu Deus, se aquilo que me acontece, ai se aquilo acontece, eu estou, é quase como um imã. Então bora lá, primeira coisa, trabalhar este lugar de não vibrem no medo. Acontecimentos do passado no nosso sistema familiar, eles pedem uma coisa, que é compreensão e integração em amor. Eles não pedem repetição. Nós é que pelo medo os repetimos. Mas não pedem repetição, tá bem? Eles pedem compreensão e integração em amor. Então, comece a ver se consegue, por este lugar, sair dessa vibração, tá bem? Bora lá. Aqueles medos que tu sentes e não fazem parte da tua biografia são medos que tu carregas da tua ancestralidade e que tu precisas de soltar para poderes avançar na tua vida. Todos nós precisamos disso. Então, bora lá, vamos aqui fazer um exercício, que é para ver se traz mais clareza, tá bem? Bora lá. Pensa neste momento da tua vida numa decisão que tu tens estado a adiar. E tens estado a adiar por medo. Agora, pergunta-te, o que é que eu acho que vai acontecer se eu tomar essa decisão? E a decisão pode ser, por exemplo, mudar de trabalho. O que é que eu acho que vai acontecer? Acho que vai correr tudo muito mal porque acho que nunca vou encontrar outro trabalho. Ok. Ou ter a decisão de avançar no relacionamento amoroso para um casamento. O que é que eu acho que vai acontecer? Se for como os meus pais, vão se divorciar. Ou seja, vocês têm ideias dentro de vocês. Então, coloquem no papel. A pergunta é,
Pensa numa decisão que tens estado a adiar. O que é que tu achas que vai acontecer se deres esse passo? Okay. Escreve, toma nota e depois de teres a resposta, eu vou-te dar outra pergunta para ver se abre algo dentro de ti nesse campo do teu sistema familiar e dentro da tua parte emocional. Então, a partir do momento que tu descreves o que é que tu achas que vai acontecer se deres esse passo, minha pergunta para ti é: quem no teu sistema familiar viveu isso primeiro? E às vezes é tipo, o meu tio-avô também mudou de trabalho e nunca mais conseguiu encontrar, ou teve que ir para fora do país, ou sim, as minhas primas decidiram casar e depois correu tudo mal, divorciaram-se passados 6 meses. Eu não sei. Mas é como se as histórias do teu sistema familiar é como se estivessem na tua cave. Percebes este conceito da cave? Ou seja, este lugar interno que está sempre a debitar coisas porque os outros aconteceram, porque aconteceu. Ok? Ao fazer isso, vou desmantelar o medo. Isso já sim. Nós vamos começando. O medo, ele tem muitas raízes. Não é assim tão fácil. Mas se nós começarmos, temos que começar por algum lado. Então, quando eu começo a perceber, espera lá, esta história não é minha. Esta história já foi de alguém no meu sistema familiar. Bora lá honrar essa pessoa, compreender a história dela e largar. Claro que às vezes não se consegue fazer isto sozinho e podem, por exemplo, recorrer a uma consulta de constelações familiares, que eu faço isso muitas vezes, não é? Olha, tenho este medo, não consigo, bora lá, quero largar. Ok, bora lá ver no sistema familiar onde é que tu estás emaranhada nisto, ok? Para ser mais fácil, vou dar aqui algum exemplo, um exemplo daquilo que foi a minha história com os medos. Durante muitos anos, eu sem saber, ok? Porque eu sempre achei que era muito destemida e muito guerreira. Mas sem saber, durante muitos anos, eu vivi inundada de medos. Só que estes medos, eles não eram visíveis, eles não eram sentidos por mim. Mas havia algo que era sentido por mim, que era o medo de deixar de ser quem eu era, porque se eu deixasse de ser quem eu era como era, eu podia deixar de ser amada. E este é que é um grande medo. E por causa disto, eu era a boazinha, eu era a salvadora, eu era aquela que aguenta tudo, porque eu tinha medo de que os outros não me amassem se eu fosse outra coisa. Até porque eu nem sabia que outra coisa é que eu poderia ser. Às vezes, aquilo que era a minha ignorância, não é? Ou falta de consciência, era muito grande. Eu nem pensava nisso. Eu era muito jovem. Então, estes medos, este medo de não poder ser quem era, ou não poder ser diferente daquilo que eu mostrava aos outros, sabem que nomes é que eu dava a isto? Responsabilidade. Ou seja, eu preciso de ajudar os outros. Eu não tenho assim tantos problemas. Eu preciso de ajudar os outros. Os outros é que têm problemas. Então, para mim este medo estava disfarçado de responsabilidade. Também teve muitas vezes disfarçado de segurança. Se eu sou forte, eu sou indispensável. Então bora lá. O amor dos outros está seguro. Então percebem como às vezes nós achamos que coisas bonitas e coisas nobres não podem, de alguma forma, coexistir com o medo? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então,
que outros nomes a gente pode dar ao medo? Responsabilidade, segurança, prudência. Que nomes é que tu já deste ao teu medo? Sem às vezes te perceberes. E atenção, quando eu partilho isto convosco, isto só foi possível de eu ter consciência quando eu fiz um trabalho de desenvolvimento pessoal, transpessoal e sistémico muito grande. Porque até à data eu achava que eu estava ótima e maravilhosa, feliz da vida, a ser a bombeira de serviço, mas eu era feliz, eu usava uma frase que já ouvi muita gente usar, que é assim: eu adoro fazer os outros felizes, é assim que eu sou feliz. Pois, isto é nós escondermos-nos atrás de comportamentos socialmente aceitos e comportamentos que nos fazem, que nós aprendemos e apreendemos para sermos amados, aceites, integrados, para termos a sensação de que pertencemos. Então, é importante olharem para isso, está bem? Lembras-te da pergunta que eu te fiz no início? Quem é que está a decidir a tua vida? És tu ou o teu medo? Claro que o medo é algo que vai sempre existir na nossa vida. Sempre. E o objetivo não é deixar que tu fiques sem medo. Isso não é bom para ti também. Porque tu precisas de sentir medo para te acautelares. A questão é tu dares muito pódio àquele medo. A questão é tu entregares-lhe o volante da tua vida. Então, há uma grande diferença entre viveres na companhia do medo e deixares que seja o medo a escolher o caminho por onde tu vais. São coisas muito diferentes. Se alguém quiser partilhar o exercício que fizeram há pouco, estão à vontade, está bem? Ou se tiverem alguma questão, entretanto, eu vou avançando, mas estou sempre atenta às vossas partilhas. Então, já perceberam que o medo, ele vem muitas vezes disfarçado, é como se fosse o carnaval, não é? Vem disfarçado de umas coisas giras e maravilhosas, mas quando nós entregamos a nossa vida ao medo, a probabilidade de vivermos submersas em medo é muito, muito grande. Então, neste curso, eu estou a falar do curso de desenvolvimento transpessoal baseado nas constelações familiares, que vai iniciar a 9ª edição em setembro, que é 100% online o curso também. Este curso nós vamos dar muito ênfase ao medo e com uma metodologia muito própria. Então nós vamos identificar os teus medos, avaliar o impacto que esses medos têm nas várias áreas da tua vida, avaliar os riscos, os preços. Tudo na vida tem um preço e eu espero que tu saibas qual é o preço. Temos que analisar as crenças que estão associadas a esses medos e trabalhá-las. Vamos entender a raiz do medo e vamos desmentir os medos, porque eles alimentam-se da tua história emocional. E se tu reescreveres a tua história emocional no teu corpo, tu vais superar os teus medos. A Jaci diz que recomenda vivamente este curso porque ela já fez uma edição, já não sei qual foi a edição, não sei, 4ª ou coisa assim. Mas Jaci, este curso está muito diferente. Por isso, se quiseres fazer outra vez, estás convidadíssima. Porque realmente houve várias coisas que eu fui fazendo entretanto e que eu fui trazendo para o curso, e o medo, da forma como vai ser abordado,
bebe destes últimos anos de terapia que eu fiz em mim em própria. Então tu não vais deixar de sentir medo, mas tu vais compreender se o medo é teu, se o medo é herdado. Tu vais perceber se, com base nas circunstâncias atuais, se este medo que tu estás a sentir é um medo do passado, se ele está adequado à circunstância do que está a acontecer na tua vida ou à circunstância daquilo que se está a desenvolver. Tu vais aprender a escolher os medos que tu consegues. Atenção a uma coisa que é: há medos que a gente identifica, mas que ainda não conseguimos largar. E está tudo bem. É importante termos paciência connosco para que a gente possa saber quando é o momento de largar. E todos nós precisamos ter esta consciência. Há medos que eu ainda não consigo largar, porque eles estão associados a outras coisas, e a outras coisas, e a outras coisas, e a outras coisas. Então, ter a capacidade de identificar, ok, tenho este medo e eu já consigo identificar o medo, e eu já consigo perceber as ramificações do medo, e eu estou pronta para largar. É muito importante. Isto vale ouro. Ouro. Então, quando tu decides os medos que já consegues soltar e soltas, e quando tu decides estes ainda não consigo, mas eu estou-te a ver, esta situação, olha, estou-te a ver, medo, muda tudo. Muda tudo. Já assim... já se diz, pois é, já fez 2 e ainda hei de fazer outro. Muito grata, Jaci, por seres essa pessoa que está sempre a trabalhar em ti e que, mesmo não sendo fácil, tu vais lá. És uma inspiração. Obrigada. A Virgínia traz aqui uma situação interessante, que é o medo que ela tinha do parto do filho dela, mas como se sentia acompanhada e apoiada pelo namorado, ela esqueceu-se do medo. E isto é bonito, porque às vezes existem medos que nós damos um nome e depois é outro. Se calhar o medo do parto não era bem o medo do parto, se calhar o medo era passar por aquilo sozinha. Então, quando se tem o apoio, quando a Virgínia teve o apoio do namorado, se calhar foi, já posso relaxar. Então, por isso é tão importante nós identificarmos o medo e darmos um nome próprio. A maior parte dos teus medos tu estás a dar nomes que não são a raiz do teu medo. É a ponta do iceberg. E tu precisas de ir até ao centro. Então, este é um dos temas que tem bastante realce no curso, que são os medos. E se tu te quiseres alguma informação sobre o curso, na minha página, no perfil, tem lá a informação. Se quiseres informação de preços, pede-me, que eu mando-te um PDF com toda a informação. O curso tem está dividido em várias áreas: a área da relação comigo, a área da relação com a família, e depois a área amorosa e a área da relação com o mundo, as finanças, a saúde. Então, em todas estas áreas, tu vais ter acesso a muitas ramificações, né? Na relação contigo, tu vais trabalhar as emoções, os pensamentos, as crenças, tu vais trabalhar esta sensação de culpa, responsabilidade, várias coisas. Depois, na relação com a família, tu trabalhas a relação direta com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a ancestralidade, os impactos que tem o facto de eu ter uma relação menos boa com o pai, a mãe, os irmãos.
Que impacto é que isso vai ter na tua vida? E às vezes coisas que tu não te passa pela cabeça. Às vezes o facto de tu teres uma má relação com o dinheiro pode ter a ver com a tua relação com a tua mãe. Sabias disto? É assim uma coisa incrível, não é? Então, depois passamos para os relacionamentos amorosos e nos relacionamentos amorosos, novamente assim, as leis do amor dentro dos relacionamentos amorosos, aquilo que são as traições dentro dos relacionamentos amorosos, porque é que isso acontece, aquilo que é disponibilidade versus indisponibilidade, são muitos temas dentro de uma área específica. Depois, na relação com o mundo, temos a abundância, temos a relação com o dinheiro, a relação com a saúde, temos a prosperidade, o progresso. Tudo isto é sempre abordado com uma consciência sistémica, é sempre abordado nesta ótica do transpessoal que fala sobre esta atravessar das várias áreas da nossa vida e de perceber como está tudo interligado. Eu tomo uma decisão na minha saúde e isso vai ter consequências e efeitos colaterais na minha relação com o meu namorado, por exemplo. E isto é incrível, não é? É maravilhoso. Só aqui dar voz. Ok, e a Virgínia confirma este lugar de, afinal, ela queria era estar acompanhada numa situação em que estava com medo. E quando, lembrem sempre, o medo dividido, não é? Quando a gente consegue partilhar um medo com alguém e essa pessoa nos dá apoio, é como se o medo ficasse mais pequenito. Então, muito grata. Muito grata a todos por terem estado desse lado, se sentirem partilhar alguma coisa, mesmo que não seja informações sobre o curso, mas se quiserem alguma dúvida que tiveram, algum insight que tiveram, podem sempre mandar uma mensagem, tá bem? Assim que eu puder eu respondo. E se sentirem também de trabalhar algum destes temas em consulta individual, ou seja, num lugar privado, onde estou só eu e vocês, também podem falar comigo, está bem? Temos as consultas de constelações para isso. Então, S. Costa diz obrigada a eu também por ter estado aí desse lado e ter partilhado também um pouco da sua história. É sempre muito bem-vindo. E acho sempre que é um ato de coragem, não é? Numa live onde a gente não conhece ninguém, partilharmos é um lugar de coragem. Diogo, bem-vindo. Já estás no fim, já estamos no fim, mas bem-vindo. Então, um beijinho a todos. Espero que tenham um resto de boa noite. Boas férias, se estiverem de férias. Bom trabalho amanhã. Beijinho, Virgínia, obrigada. E não deixem o medo comandar a vossa vida. Beijos.